Você sabe se é possível a acumulação dos adicionais de insalubridade e periculosidade? Sim, essa é uma situação, uma dúvida que pode acontecer no dia a dia da sua empresa, uma vez que todos nós sabemos que existem determinadas atividades profissionais que podem eventualmente reunir condições perigosas e insalubres. E é justamente sobre isso que nós vamos tratar aqui agora. Podemos exemplificar essa situação através de uma reclamação trabalhista que o mecânico ajuizou, alegando que, além da atividade perigosa, que pode colocar em risco a sua vida ou a sua integridade física, o mesmo também estava exposto a agentes insalubres, como graxas, óleos lubrificantes, e o laudo pericial concluiu que sim, que nessa situação o trabalhador estava concomitantemente exposto tanto a situações de perigo como situações insalubres, que podem efetivamente trazer prejuízo à sua saúde. Para que nós possamos melhor compreender essa situação, vamos partir então da diferenciação entre o adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade. O de insalubridade diz respeito a situações em que o trabalhador está exposto a agentes nocivos à sua saúde, acima dos limites tolerados. Esses agentes podem ser físicos, químicos ou biológicos. São situações que durante o dia a dia estão gradativamente prejudicando a sua saúde e que podem efetivamente culminar numa situação de doença profissional ou ocupacional. Para melhor entender o que seriam esses agentes nocivos, nós podemos citar aqui quando o trabalhador está exposto, por exemplo, a ruídos contínuos, ou então ruídos de impacto, exposição constante a altas temperaturas ou baixíssimas temperaturas. Além disso, radiações ionizantes, agentes químicos, poeiras minerais, vibrações, umidade, toda e qualquer situação que possa trazer algum prejuízo à saúde do trabalhador pode sim caracterizar eventualmente a sua atividade como insalubre. E dentre essas situações nós podemos citar aqui algumas profissões que por sua própria natureza já são consideradas insalubres. Dentre eles nós podemos citar as profissões de enfermeiro, de frentista de posto de combustível, técnico em radiologia, pessoas que trabalham com os químicos, mineradores, soldadores, pessoas que trabalham em frigoríficos. Essas profissões por si só não demandam da realização de laudo pericial, elas por força de natureza da lei já são sim consideradas como profissões insalubres. Dentro da situação de insalubridade, nós temos também uma classificação em relação ao percentual que é devido para cada caso, sendo que a nossa legislação determina o percentual de 10% para o conhecido grau mínimo, 20% quando a atividade é considerada de grau médio e, por fim, o percentual de 40% quando a atividade insalubre é considerada em grau máximo. Todavia, se o trabalhador não é exposto de uma forma contínua, mas sim somente em situações excepcionais e eventuais, esse adicional não é devido. Faz-se necessário que o desempenho da atividade profissional nessas condições se dê de uma forma contínua e reiterada. Além disso, o trabalhador pode também perder o direito à percepção do adicional de insalubridade quando for removido de uma atividade insalubre para uma atividade salubre ou que não esteja exposto a agentes nocivos à sua saúde. Da mesma forma, o trabalhador pode eventualmente não ter direito à percepção do adicional de insalubridade quando lhes são fornecidos os conhecidos equipamentos de proteção individual, que são aqueles equipamentos, aqueles dispositivos capazes de eliminar a nocividade dos agentes em relação à sua saúde, certo? Dessa forma,
resta emitida a atividade insalubre e, por decorrência disso, o trabalhador pode efetivamente não ter direito ao adicional de insalubridade. Existem também situações em que o trabalhador pode estar exposto a mais de um agente insalubre de forma concomitante. Mas veja bem, quando isso acontecer, ele não pode acumular o recebimento dos dois adicionais de insalubridade, por exemplo, um em grau mínimo ou um grau médio, mas sim deve perceber aquele que for de grau mais elevado. Ou seja, quando ele estiver exposto a mais de um agente nocivo à sua saúde, deve ser remunerado com aquele que possuir o grau mais elevado. E outra situação muito importante é que o cálculo do grau mínimo, médio ou máximo, 10, 20 ou 40%, é calculado sim sobre o salário mínimo nacional e não sobre o salário profissional da categoria do seu colaborador. Essa situação, todavia, possui uma exceção. Quando a norma coletiva, a convenção coletiva do trabalhador, determinar que os adicionais relativos ao grau sejam calculados sobre o salário profissional do trabalhador, a sua empresa deve sim atender essa observação e remunerá-lo de forma correta. Sendo que afirmamos que a regra geral é que os percentuais sejam calculados sobre o salário mínimo nacional, podendo, portanto, haver algumas exceções quando a norma coletiva de determinada categoria assim determinar. Sabedores então do que vem a ser o adicional de insalubridade, vamos então tratar do adicional de periculosidade, que diz respeito àquela atividade desenvolvida que pode trazer risco à integridade física do trabalhador ou então à sua própria vida. Ou seja, são aquelas situações em que o seu colaborador pode até mesmo perder a vida, perder um membro do seu corpo. Qualquer situação que possa trazer risco à sua integridade física pode sim ser caracterizada como uma atividade periculosa que dá direito ao recebimento do adicional de periculosidade. Esse sim com um percentual fixo de 30%. E nesse caso, sobre o salário profissional do trabalhador e não sobre o salário mínimo, como no caso do adicional de insalubridade, ressalvada a exceção que nós falamos anteriormente. Da mesma forma que as atividades insalubres, a norma regulamentadora número 16 também relaciona quais seriam os agentes que caracterizam a atividade como perigosa, quais sejam o desempenho de atividade que lidam com explosivo, inflamáveis, questões de energia elétrica, também a situação da utilização de motocicleta durante a atividade profissional já é considerada assim uma atividade perigosa e que demanda o pagamento do percentual de 30%. Além também de trabalhadores que trabalham com segurança privada, com transporte de valores, profissões que possam estar sujeitas a eventual questão de roubo ao estabelecimento, toda e qualquer situação que possa envolver um risco à integridade física ou à própria vida do trabalhador. Da mesma forma que o adicional de insalubridade, quando cessarem as condições perigosas, naturalmente o trabalhador perde o direito de auferir esse percentual. A partir do momento que ele deixa de exercer uma atividade considerada perigosa e passa a exercer uma atividade que não traga nenhum risco à sua integridade ou à sua própria vida, automaticamente ele perde o direito de auferir esse percentual de 30% sobre o seu salário profissional. O adicional de periculosidade, assim como o de insalubridade, serve de base de cálculo e integra também outras verbas de natureza trabalhista, como fundo de garantia, férias, 13º salário, aviso prévio. Ele passa a integrar a base de cálculo para as demais verbas indenizatórias ou remuneratórias que eventualmente o trabalhador tenha direito. Para que nós possamos entender então o nosso exemplo, dado no início da nossa explanação, vamos então diferenciar pontualmente o que caracteriza o adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade.
O adicional de insalubridade é aquele que é devido quando o trabalhador, no desempenho da sua atividade profissional, esteja sujeito a agentes nocivos à sua saúde, que com o passar do tempo podem eventualmente lhe trazer algum prejuízo, certo? Já o adicional de periculosidade é aquele que é devido quando o trabalhador, no desempenho da sua atividade profissional, possa ter risco de vida ou então de algum dano à sua integridade física. Dessa forma, vamos destacar aqui que o TST pacificou o entendimento de que é proibido cumular o recebimento de forma simultânea dos dois adicionais. Mesmo que o trabalhador esteja efetivamente exposto a questões perigosas ou insalubres durante o desempenho da sua atividade profissional, ele não pode receber os dois adicionais de forma conjunta, devendo sim optar por aquele que melhor remunerar, por aquele que seja mais vantajoso economicamente para a sua remuneração. Fica então aqui a nossa recomendação de que quando essa situação venha a ocorrer, tanto a empresa quanto o próprio trabalhador tenham a sensibilidade de pagar a remuneração de uma forma correta, sempre dentro da situação mais gravosa, ou seja, dentro daquela situação que remunere, seja a atividade perigosa mais nociva ou insalubre mais nociva, de uma maneira que o trabalhador aufira o melhor adicional dentre eles, mas nunca de forma cumulativa. Tá ok? Um abraço!